Prosseguimos então nesse conjunto de vídeos a respeito do traçado do diagrama de Bode. No vídeo parte 1, consideramos sistemas com um polo e no parte 2, desculpem aqui, consideramos sistemas com dois polos. Dois polos reais caem numa combinação desse caso aqui e a novidade foram dois polos complexos conjugados em que o sistema pode ser escrito dessa maneira. No presente vídeo, trataremos de três casos. Um caso é uma constante e os outros dois casos são relacionados a esses dos vídeos parte 1 e parte 2. Só que em vez de ser um polo descrito dessa maneira, temos um zero, ou seja, isto está no numerador, poderia pensar assim. E vemos que isto nada mais é do que o inverso desses casos dos vídeos da parte 1 e parte 2. Portanto, se vocês entenderam a parte 1 e a parte 2, essa discussão no presente vídeo será muito mais simples. Então vamos prosseguir e começar com o caso de uma constante. Bem, no caso de uma constante é quase trivial, porque o módulo da constante é a própria constante. Então temos que 20 log na base 10 do módulo de H de J ômega, isto é o módulo em dB, é 20 log na base 10 dessa constante K. Muito bem, isso dá uma constante desse valor numérico que a gente vem aqui e traça. Constante não depende da frequência, vocês percebem? Então é constante ao longo da frequência e esse valor é este número. E qual é a fase de uma constante? A fase de uma constante é zero, atenção agora, zero se K for positivo. E desenharemos aqui em menos π ou menos 180 graus se K for negativo. Isso nós podemos ver desenhando o plano complexo, parte real, parte imaginária. Um número complexo aqui, por exemplo, que tem parte real positiva, parte imaginária positiva, tem esse módulo e essa fase. Okay? Agora, imaginemos uma constante real positiva. É alguma coisa ao longo desse eixo. O módulo, portanto, é esse comprimento e a fase é zero. Agora, se ele estiver do lado de cá, o módulo é isto e a fase é esta. Ou esta, tanto faz para que lado você quer contar. O fato é que a fase, vocês veem que é menos π ou menos 180 se o número for negativo. Muito bem, vamos para o próximo caso. Aqui eu vou rever rapidamente o que fizemos quando a função de transferência, ou melhor, a resposta em frequência era de um sistema com um polo. Então tomamos 20 log, o módulo dele, aí decompusemos isso em 20 log de 1, que é o numerador, menos 20 log na base 10 da parte do denominador. Tudo bem? E daqui, bom, isso aqui é zero, e daqui fizemos as duas assíntotas, baixa frequência, alta frequência, e a da alta frequência vimos que a inclinação da alta frequência aqui era menos 20 dB por década, em função desse menos 20 aqui. Muito bem. Como que isso tudo muda se agora, em vez de termos essa parcela no denominador, se estiver no numerador? Observem que isto é exatamente o que temos aqui a menos desse 20, que agora é positivo e antes era negativo. Portanto, a assíntota de baixa frequência, quando ômega tal for muito menor do que 1, continua sendo zero, mas da alta frequência será uma reta com inclinação mais 20 dB por década. Em outras palavras, o que temos é algo assim. É isto aqui
espelhado para cima. Okay? Então, aqui temos o módulo de H de J ômega em dB. Aqui é 0 dB. E esta inclinação é mais 20 dB por década. E as assíntotas, elas se cruzam na frequência do zero. Agora não mais é a frequência do polo, isso aqui é a frequência do zero, que no caso é 1 sobre tal, como era antes. Então isso aqui é a frequência, coisa horrorosa, frequência do zero. Okay? E esse eixo continua sendo frequência e vemos que ele é um eixo logarítmico. Bom, e a fase? A fase, o que fazíamos no caso do polo? Fizemos análise para frequências muito menores do que 1. Aí essa parte era desprezada, ficava 1 sobre 1, que é 1, é um número real, portanto, a sua fase é 0. Agora, se isso aqui estiver no numerador e tomarmos frequências muito baixas, acabamos desprezando esta parcela, continua sendo 1, portanto, a fase de 1 continua sendo 0. Vocês logo veem que a assíntota de baixa frequência continuará sendo 0. A assíntota de alta frequência, como que era? Então, fazíamos essa parcela para ômega tal muito maior do que 1. Agora, quem era desprezado era 1 e ficava 1 sobre J ômega tal. Para não ter um J no denominador, multiplicávamos por J em cima e embaixo. Então, o J em cima, J com J embaixo dá menos 1, portanto, esse sinal negativo. E aqui temos um número puramente imaginário negativo, ou seja, alguma coisa ao longo desse eixo. A fase disso é menos π sobre 2 ou menos 90. Essa era a assíntota de alta frequência, como vimos. Ora, mas se essa parcela agora está no numerador, ao tomarmos frequências muito elevadas e desprezarmos 1, aí aqui fica J ômega tal. Isto é um número puramente imaginário positivo, ou seja, é alguma coisa ao longo desse eixo e a fase é mais π sobre 2 em vez de menos π sobre 2. Portanto, assim como fizemos com a módulo, aqui também faremos esse espelhamento para a fase e o que temos é a assíntota de baixa frequência em 0, a assíntota de alta frequência agora em mais π sobre 2, sim? E vocês se lembram que a frequência do zero, 1 sobre tal, a regra continua valendo. Voltamos uma década, então marcamos esse ponto, subimos uma década, marcamos esse ponto, okay? E esses pontos são conectados por uma reta que se encontra com a assíntota de alta frequência, que se encontra com a assíntota de baixa frequência. Essa aqui é a fase de J ômega tal mais 1, em função da frequência em escala logarítmica. O caso de segunda ordem, eu não preciso desenvolver, simplesmente tomamos o caso de segunda ordem com dois polos complexos conjugados e invertemos, então os zeros complexos conjugados, em vez de cair com menos 40 dB por década, sobem com mais 40 dB por década. Essa aqui é a assíntota de alta frequência. A de baixa frequência continua sendo uma reta em zero, elas continuam se encontrando na frequência natural, agora é a frequência natural dos zeros, e temos as, abre aspas, ressonâncias, só que agora são para baixo, em função do quociente de amortecimento desse parâmetro zeta. E a fase comporta de forma espelhada também com
assíntota de baixa frequência em 0, assíntota de alta frequência em mais π ou mais 180 graus. Isso é porque cada zero contribui com π sobre 2. Então, ao todo, temos isso daqui, né? Poderíamos imaginar uma década para baixo, esse ponto, uma década para cima, esse ponto. Ligamos esses pontos por uma reta, ele encontra com essa assíntota e essa assíntota. Isso aqui corresponderia a um quociente de amortecimento da ordem de 1, e à medida que ele diminui, ele vai ganhando essa curvatura, né? No caso de ser zeta igual a 0, vocês lembram que isso aqui comutava abruptamente. Muito bem, é simplesmente lembrar de como era o polo, espelhar no sentido para cima, vamos dizer assim. Por fim, deixa eu fazer essa menção importante com respeito às assíntotas de alta frequência. Aqui não vamos nos preocupar nessa região, que é a região de baixas frequências. Queremos ver em altas frequências como que terminam os gráficos de módulo e de fase. Agora, lembre-se o seguinte, em alta frequência, então vou escrever assim, em alta frequência. Essa é a minha preocupação agora. Cada polo contribui com inclinação de menos 20 dB por década, né? E cada zero com mais 20 dB por década. Portanto, em alta frequência, teremos uma assíntota em que a inclinação será menos 20 vezes a diferença do número de polos pelo número de zeros. Eu não vou escrever o de, então número de zeros dB por década. Por exemplo, um sistema que tenha 2 polos e um zero, a assíntota de alta frequência terminará em menos 20 dB por década. Se tiver 3 polos, 1 zero, terminará com menos 40 dB por década e assim sucessivamente. Muito bem, e com respeito à fase? Ora, com respeito à fase, lembra que aqui, vamos mudar de cor, aqui cada polo contribuía com menos π sobre 2 e cada zero com mais π sobre 2. Portanto, a alta frequência aqui, a assíntota de alta frequência para a fase, ela termina num valor que é correspondente a menos π sobre 2 vezes o número de polos menos o número de zeros. Essa diferença de número de polos e número de zeros, muitas pessoas conhecem isso daqui como o grau relativo da resposta em frequência ou da função de transferência, né? Lembrando apenas que para sistemas reais, ou seja, sistemas causais, que tem que acontecer alguma causa para ter uma saída, ou seja, todo sistema físico real é assim, essa diferença ela é positiva, ou seja, sempre há mais polos do que zeros. Por isso que todo sistema com essas características, a assíntota de alta frequência ela decai e a fase ela é negativa. O fato é que de decair significa que todo o sistema físico real, em última análise, passa baixas, porque ele passa essas frequências e atenua as altas frequências. E também todo o sistema físico real, ele atrasa o sinal de saída com respeito ao sinal de entrada para altas frequências.